Olá, empreendedora, olá, empreendedor, sejam bem-vindos ao canal da NTBA, da National Tourism and Business Academy, com muita informação, com muito conteúdo, para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa estar melhor informado e ter as melhores condições para fazer a melhor gestão do seu negócio e fazer a sua empresa prosperar. O canal da NTBA conta com o oferecimento da construtora Miramar. Consultora Miramar, que sempre tem um lançamento, empreendimentos já entregues, com poucas unidades à venda, diga-se de passagem. Que você, empreendedor, que você, empreendedora, vai encontrar aquele cantinho gostoso, vai viver com muita tranquilidade, com muita segurança e conforto com a sua família. Fique atento aos lançamentos da construtora Miramar. Ilhas Resort, Reservas Brasil, Navegantes, são alguns bons exemplos que você encontra nas melhores localizações aqui em Santos, no litoral de São Paulo. Construtora Miramar, com apoio também de Palais Hotel. Melhor opção de hospedagem no litoral de São Paulo, aqui em São Vicente, a uma quadra da praia, próximo aos principais atrativos turísticos, com facilidade de deslocamento para todas as demais cidades da nossa região turística, Costa da Mata Atlântica, para que você possa curtir com a sua família, com muita tranquilidade, com muito conforto, também com muita segurança. E eu chamo a atenção aqui para o café da manhã do Hotel Palais, em São Vicente. É café da manhã com gostinho de casa de vó. Preparado com muito cuidado, com muito carinho pela equipe do Hotel Palais para oferecer para você uma experiência única em hospedagem. O canal da NTBA também conta com o apoio de SRM Contabilidade. Mais do que simplesmente fazer a emissão de guias para recolhimento de tributos e impostos, de fazer balanços ou balancetes, SRM Contabilidade é sua parceira estratégica e associa uma equipe altamente qualificada e técnica à tecnologia, a sistemas atualíssimos que fazem a sua contabilidade com mais segurança, com mais tranquilidade. Tenha um parceiro estratégico do seu negócio, SRM Contabilidade. Eu queria aqui no episódio de hoje do seu canal da NTBA, eu sei que passa rápido, 30 minutinhos passam rápido, mas abordar com você um assunto que é importantíssimo para nós empreendedores, mas sobretudo para o desenvolvimento econômico do nosso país. Para alguns podem parecer tabus, para outros podem parecer um tema que gera um certo incômodo, mas eu diria que está aí na voz corrente do dia a dia de todos nós, a questão dos jogos. Já tivemos jogos no Brasil, já tivemos cassinos, evidentemente lá atrás, em 1946, mais especificamente no 30 de abril de 1946, Gaspar Dutra resolveu baixar no decreto proibindo jogos de azar por todo o país. Alguns diriam, mas e as loterias não são uma espécie de jogos de azar? Porque afinal de contas você faz uma aposta, você faz um prognóstico e tem que de repente acertar os números. Mas os bingos, por sua vez, que sempre foram aí o objeto de entretenimento, de lazer, principalmente de pessoas com idade mais avançada, isso também seria prejudicial? Exatamente essa dinâmica, são essas discussões, são essas inquietudes que nós temos que acompanhar o que está acontecendo em termos de avanço da legislação, que nós vamos conversar hoje no episódio do seu canal da NTBA. Aquele cantinho gostoso, a conversa no café. Conversa no café, NNA Santos Consultoria e Projetos. A consultoria que acompanha você, empreendedor, você, empreendedora, por toda a jornada empresarial, trazendo aqui para esse cantinho gostoso para conversar conosco, Bruno Mori. Prazer tê-lo conosco aqui, meu amigo. Você é meu amigo de longa data, já são anos de labuta em prol do turismo, presidente da BH São Paulo, da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, um jovem que sempre militou em prol do turismo e que abraçou uma causa, Bruno, que eu diria que você é extremamente corajoso, de abraçar uma causa que são jogos, são os cassinos, a retomada dessa possibilidade de a gente encontrar aqui a oportunidade de associar ao jogo, sim, mas ao entretenimento, ao lazer, a uma boa gastronomia, pois afinal de contas, meu amigo, me corrija se eu estiver errado, a gente frequenta muito Las Vegas, a gente frequenta muito Atlantic City, a gente frequenta muito Cidade del Este, a gente frequenta muito Punta del Este. Estou errado? Verdade. Prazer enorme falar contigo, meu amigo Alexandre Nunes. Parabéns pelo programa da NTBA, um grande sucesso, repercussão,
em Santos, região, estado de São Paulo, nacional e internacionalmente. Prazer enorme estar falando contigo, desde a época aí de conventions e Santos e tudo que a gente pode ter de força dentro do nosso turismo para fortalecer. E, de fato, os jogos, nós estamos falando o quê? Eles já são, como você fez uma ótima introdução, eles já existem no Brasil. Existe a Mega Sena, tem a Telecena, tem já o Turf, tem as apostas esportivas, que já estão aprovadas desde 2018 e agora foram a regulamentação com os cassinos online 30 de dezembro pelo presidente Lula, e agora vai poder ter também os cassinos integrados resorts, cassinos turísticos e bingos. Estamos falando aí de uma entrada de 70 bilhões de dólares de investimentos que vai impactar a macroeconomia brasileira, né? Porque você fala assim, primeiro, aonde eu vou fazer mercado imobiliário? Depois, como eu vou fazer arquitetura e engenharia, advocacia, consultorias. Depois ele vai cair na época de construir. Ele vai ter que construí-los, aí vamos ter que decorar, equipar, qualificar os profissionais para aí sim entrar na operação hoteleira, gastronomia, cultural dos próprios jogos, e aí vem a parte também de promoção, vem a parte também de publicidade, ou seja, ele vai impactar toda uma macroeconomia, aí nós estamos falando de um impacto aí de pelo menos 10 milhões de pessoas dentro desses aspectos que nós falamos, e numa possibilidade de uma geração muito forte de renda e fortalecendo os destinos turísticos de todas as regiões, de todos os estados do Brasil. E você tocou num ponto, Bruno, que a gente sempre debate esse tema, porque jogar se joga todo dia. Você faz, é claro que quando a gente olha uma loteria, alguns diriam, não, mas a loteria tem seu cunho social, né, porque há um investimento no esporte, na educação, né, eventualmente num aporte aí, principalmente aos atletas, mas o que isso também não inibiria, qualquer que seja a modalidade de jogos, né, porque afinal de contas, quando você regulamenta uma lei, você também já estabelece, né, além do rigor do controle, que tem que haver sim, porque ninguém está dizendo que os jogos têm que acontecer de qualquer maneira, né. Hoje, lamentavelmente, nós temos uma série de jogos que são clandestinos, que são contraventores, né? Infelizmente, se tem cassinos também clandestinos, como tem caça-níquel clandestino, vira e mexe aí, a gente observa operações da Polícia Federal nesse sentido. Ou seja, se joga diariamente no Brasil, né, Bruno? Verdade. Então, nós estamos falando desse mercado legal, que é o Turf, que é a questão das loterias e tudo mais, que movimenta em torno de 30 bi de reais. E os ilegais, que é esses bingos clandestinos, cassinos clandestinos, o jogo do bicho, todos esses demais, nós estamos falando de um movimento de basicamente mais 30 bilhões de reais hoje. Só que sem recolher um centavo de imposto, sem gerar um emprego formal, sem ter, por exemplo, a BCB de bombeiro, que é obrigatório nos hotéis, vigilância sanitária, alvará de funcionamento. O que vai acontecer? Vai sair da mão do contraventor, que vai passar a ser um criminoso, a partir do momento que tiver regulamentada a lei, e vai cair em fundos de investimentos e empresários, igual funciona um hotel, um grande restaurante e casas de shows. Ele vai ter que ter o alvará de funcionamento de prefeitura, vai ter que ter o VCB de bombeiro, vai ter que ter o alvará da vigilância sanitária, vai ter que respeitar todas as leis, recolher impostos. E como você começou falando de projetos, esse projeto ele ficou bem consistente, que a lei, a 442 de 91, que apensou todas as ações para cassino integrado resort, cassino turístico, os bingos, eles apensaram todas as leis que foram feitas até aquele momento, foi terminada isso no final de 2021, em 2022 foi aprovado na Câmara, aguardou a parte da eleição e agora está pronto para ser votado no Senado. Após ter sido já, os cassinos online estavam juntos, já foi aprovados junto com os apostas esportivas. Então, por exemplo, no nosso setor do turismo, 10% do que for arrecadado, tanto em concessão como também os impostos, vai voltar para ser reinvestido no turismo, por exemplo, dentro do Ministério do Turismo, dentro da Embratur, para participar de feiras, Fantur, Press Tours, construir novos equipamentos de infraestrutura, sinalização turística e assim por diante. O esporte também vai ter uma participação, nós estamos falando de quase 8% do que foi arrecadado do esporte, mas vai ter também para tratar ludopatas. Hoje existem viciados de jogos e não existe tratamento, então nós vamos ter 3% do que for arrecadado para tratar a ludopatia, ou seja, o viciado em jogo, e aí nós vamos poder construir, por exemplo, um tamanho de hospital de um City Aston para poder
tratar deles, e mais do que isso, ações como tem hoje em Singapura, Las Vegas, você pode, um viciado, ficar em posto de não conseguir entrar, e além disso, ele vai ter muito mais segurança para quem frequenta essas casas num lugar legal, num lugar com muito mais possibilidade, inclusive, de ganho, porque esses ilegais eles estão pagando em torno de 20%, no máximo 30% do que eles arrecadam, e uma máquina num lugar formal vai pagar no mínimo 70%, ou seja, a cada 100, 70 é devolvido para o apostador, enquanto numa clandestina, a cada 100, 30 é devolvido para o apostador. Então, vem todo um conjunto de regras para proteger e também para poder fazer essa diferença. Nós vamos ter, então, os cassinos integrados resorts, que é o modelo Singapura, Las Vegas e Macau, aquelas coisas de 1.500 a 7, 8 mil apartamentos, com de 2.000 a 4.000 máquinas, com 400 a 800 mesas de pano verde, que é a roleta, blackjack, e fora toda a estrutura de salões de convenções, restaurantes. Esse é o Cassino Integrado Resort. O cassino turístico, que é o modelo europeu, como se você citou a América do Sul, América Central, como a Punta do Leste, né, que pode ou não ter ligado com o primeiro hoteleiro, mas aí nós vamos estar falando aí em torno de 400 até no máximo 1.000 máquinas, nós estamos falando de 80 a 200 mesas em um ambiente menor. E depois nós temos os bingos, um a cada 150 mil habitantes, só que ele vai funcionar só com máquina, ele não vai poder ter as mesas, né, a diferença. Então, vai poder ter 400 máquinas no espaço, no mínimo, de 1.500 metros quadrados. Né? Então, com isso, a gente consegue trabalhar o Brasil todo e principalmente, fortalecer destinos turísticos, agregando um diferencial estratégico mercadológico, que muitas vezes hoje ele deixa de ir para uma praia no litoral de São Paulo, como é Guarujá, como é Santos, como é de um hotel de altíssima qualidade, e acaba indo para Cancún, porque Cancún tem também o cassino, não é que ele vai só para jogar, mas é um entretenimento a mais, fortalece o destino. Então, esses são alguns argumentos de por que isso vai ser muito interessante. E aí, se a gente pegar que concessões, cassino integrado resort, 100 milhões, cassinos turísticos, 50 milhões e bingos, 20 milhões, e aí multiplica pelo esse número que nós falamos, cassinos entre cassinos, no mínimo 100 quilômetros de diferença de distância, isso daí vai ter o valor das concessões. Fora o valor dos impostos que vai gerar com toda essa operação. Então, nós estamos falando aí de um mercado bilionário de faturamento, gerando milhões de empregos e fortalecendo a economia e gerando oportunidades para vários segmentos. E olha que interessante, Bruno, vou aqui fazer primeiro um recorte histórico. Né? Você citou agora de cidades litorâneas, como o caso de Santos, do Guarujá. De fato, até a década de 40, que foi o auge, né? Entre a década de... metade da década de 20 até 1946, foi principalmente década de 30 e 40, foi o auge dos cassinos. Nós tivemos aqui diversos cassinos em Santos, por exemplo, né, quando você pega o cassino do Monte Serra, o Cassino Atlântico, e talvez um dos maiores expoentes foi o cassino do Hotel Monte Serra, do Hotel Parque Balneário, que inclusive no seu telhado tinha a expressão em germânico, né, em alemão, Kurzel, que é cassino. Porque justamente pelo tráfego constante, né, da linha que a gente tem marítima com a Alemanha, quando os navios alemães já entravam aqui no Porto de Santos, a própria tripulação já via que ali tinha cassino. Então era de imediato, era desembarcar, atracou o navio, o pessoal já vinha, porque sabia que tinha um hotel, sabia que tinha alimentação e tinha a possibilidade dos jogos, do entretenimento. Então isso é uma retomada, né, como a gente costuma falar, é uma retomada de um cenário que a nossa região aqui, isso também nós tínhamos grandes cassinos aqui também no Guarujá, né, principalmente ali na Praia das Pitangueiras, enfim. Então a gente sempre teve isso aqui na nossa região. Pode ser a retomada também de algum desses modelos, né, a qual você foi brilhantemente aí explicando, né, dentro do verdadeiro mosaico, que é um carteado, você deu todas as cartas, né, o verdadeiro croupier, né, dando as cartas aí. Mas acho que um outro ponto importante, não só o resgate histórico, não só aqui no litoral de São Paulo, como a gente sempre teve cassinos também no interior do país, né, em algumas cidadezinhas pequenas de Minas Gerais também se destacavam pelos seus cassinos, né, que no primeiro momento lá atrás estavam vinculados às estâncias. Você só podia ter os cassinos aonde? Nas estâncias, nas regiões litorâneas, nas estâncias hidrominerais, né, naquelas que tinham o apelo climático. E depois, obviamente, em 1946, isso tudo se esgotou. Mas um outro ponto que eu chamo, que você foi muito feliz em tocar, e essa seria minha abordagem contigo, Bruno, a gente sabe do cuidado, né, principalmente de modelos como Las Vegas e como Singapura, a qual você mencionou, na questão daquele que joga
compulsivamente, né? Hoje todos os cassinos de Las Vegas têm reconhecimento facial, então qualquer um ali que seja identificado como potencial, né, com essa doença, né, vamos colocar aqui de maneira bem objetiva e clara para o nosso empreendedor, para o nosso empreendedor que nos acompanha, ele é assim gentilmente conduzido, né, a um cuidado, não tem truculência, que a gente sabe, é condicionado ali com muita tranquilidade para que ele não cometa, né, não recaia naquele desejo de jogar compulsivamente. Então esse que é um cuidado que a nossa legislação já traz, né, Bruno? Já traz. E aí, estudos dos jogos, principalmente jogos europeus, jogos de Nevada, jogos asiáticos, vários estudos médicos que mostram que 1% já não é ludopata, ou seja, já tem a tendência do vício do jogo, assim como tem para os alcoólatras, para as pessoas são viciadas em droga. Então, os ludopatas, a partir do momento que ele está fazendo um tratamento, ou a família sabe, por exemplo, se eu fosse um ludopata, a minha filha poderia me denunciar, e justamente como você falou, a hora que eu chegasse dentro de um cassino, como tem o reconhecimento facial e toda essa parte de tecnologia, eu seria convidado por estar fazendo um tratamento e eu ter um problema de ludopatia a não entrar. Fora isso, nós estamos, por exemplo, já conversando com a Associação Paulista de Medicina, a Associação Brasileira de Medicina, com aspectos de como a gente pode tratar essas pessoas que têm essa doença de uma forma consistente, coerente e técnica, né? Respeitando todas as normas de saúde mundiais. E com cases, porque o Brasil é o único país que estava fora desse mercado, né? Se a gente fala das Américas, né? O Brasil é o único país que não tinha, né? É da Europa a mesma coisa. Então, pegando o G20, só o Brasil e os países islâmicos que não tinham, mas eles não tinham nem loteria também. Então, o Brasil estava fora do mercado e com esse modelo, com esses 3% que foi arrecadado, a gente vai ter uma receita tão grande para fazer pesquisas, para tratar ludopatas, para criar centros de tratamento. Isso vai criar uma eficácia para poder funcionar toda essa questão de prevenção. E mais do que isso, falando dessa parte de segurança, foi uma coisa que a lei se preocupou muito bem, a gente teve o privilégio de estar participando e ajudando na construção, junto com os deputados, em todas as audiências públicas, e também trazendo os fundos e os grupos de operação, foi a questão também de tratar de uma outra coisa que o pessoal sempre fala, evasão de divisas, né? Aquela coisa de sair o dinheiro do país. Bom, e a segunda é em relação à lavagem de dinheiro. Bom, hoje é a mesma coisa da gente pegar, declarar no imposto de renda que ganha 30 e gastar 500 no cartão de crédito, a Receita vai cruzar os dados e vai pegar. Então, quando a pessoa hoje, ou um cassino, fizer e vai ter que estar chancelado com uma grande certificadora de máquinas, ela vai estar chancelada já não só o percentual que ela tem que devolver, mas já os impostos, e vai estar ligado ao CPF da pessoa. Então, é a mesma coisa que se eu falar que eu declaro se 30 eu ganho 30 e gastar 500 no cartão, a Receita Federal vai cruzar os dados. Então, essa parte de lavagem de dinheiro é eliminada. Por isso que vai ser trabalhado para o CPF da pessoa quando ela faz o postador. E evasão de divisas, quando a gente fala de empresas, hoje nós estamos falando de 12 grandes mundiais desses cassinos integrados acessórios, que é Las Vegas, Singapura e Macau, né? IN, Sands, MGM, Hard Rock, Melco, assim por diante. Eles têm ações, muitas vezes nas bolsas de Hong Kong, de Tóquio, de Nova York, de Londres, e um problema que ele possa ter aqui no Brasil, ele pode perder a certificação dele de Las Vegas, de um cassino de 7 mil, que fatura bilhões de dólares por ano há tantos X anos. Então, ele não pode correr esse risco pela parte de compliance. Isso aconteceu muito quando teve a entrada, por exemplo, das redes internacionais com a rede hoteleira, independente, que até escondia algum balanço. A rede internacional ela faz questão de publicar, mostrar dados, mostrar ocupação, porque eles têm que prestar conta para os seus investidores. E mesmo os cassinos, os cassinos turísticos, que nós estamos falando de 100 quilômetros de um cassino integrado de resort, e os bingos, também vão estar ligados, são 200 grupos no mundo, mais ou menos, que representam esse mercado, também vão estar ligados com esse setor e também tem regras rigorosas de compliance e eles vão estar ligados a fundos de investimentos que precisam prestar contas aqui no Brasil e no mundo. Então, por isso que
a legislação ela ficou muito bem preparada para tratar de todos esses pontos. E por isso que o Central está ligado com a Receita Federal, dentro do Ministério da Fazenda, e aí os ministérios todos em participação, e aí vai ser criada uma comissão de jogos como se fosse a de Nevada, mas aqui no Brasil deve ser a Agência Nacional de Jogos, como já tem a ANEEL e outras, para poder fazer essa regulamentação e as concessões. Agora, Bruno, você que está sempre aí muito bem alinhado, né, como você mesmo colocou, você participou da construção desse processo, e eu digo aí, volto a reiterar aqui, pelo tempo que nós nos conhecemos, a sua coragem e ousadia para tocar num ponto que é fundamental. Claro, a gente tem a frente parlamentar, que também auxilia na questão dos jogos, tivemos uma participação importantíssima com o Herculano Passos, à frente dessa frente parlamentar, alguns anos atrás, mas como é que está o humor, né? O humor do investidor, daquilo que você tem sentido dos grandes grupos internacionais? O Brasil é tido como um grande mercado, né? Como você mesmo já listou, né? Do G20, tirando os países islâmicos, nós somos o único fora dessa seara. O Brasil, de fato, ele é encarado como um grande potencial de investimento, não? Com certeza. Só falando da parte inicial de máquinas, todos os estudos, eu não falo estudos do Brasil, mundiais, mostram que o Brasil rapidamente pode ser o terceiro maior mercado de números de máquinas do mundo, e depois, e também com potencial para ser o terceiro maior mercado de jogos do mundo, pela posição geográfica, número de população, pelo potencial que nós temos em relação ao turismo interno e externo, pelo volume de negócios que gera, por exemplo, nas capitais e também dentro do interior e do litoral. Então, o Brasil ele está sendo olhado. Por exemplo, ano passado, a Islândia, que é a maior feira de cassinos e jogos do mundo, nós fomos lá palestrar com dois outros grandes grupos de cassinos mundiais, e o Brasil já era a bola da vez. O Brasil foi onde cortaram a fita, depois que teve já essa aprovação dos jogos dentro da Câmara dos Deputados, e o mercado internacional, dos 12 maiores cassinos do mundo, 6 já tiveram aqui, estão assinando até NDAs, e dos 200 dos cassinos turísticos dos bingos, mais de 70 já estiveram aqui, estão monitorando e olhando as oportunidades. Então, o Brasil ele passa a ser uma grande oportunidade, um grande mercado, porque a lei ela ficou restritiva, né? Cassino integrado resort tem que ter um por estado, né? Por número de população, 2 no Rio e 2 em Minas Gerais, e 3 no estado de São Paulo, respeitando 100 quilômetros de um para o outro. Ou seja, vamos supor que a gente teria desses cassinos gigantes por população e por renda, São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, um exemplo, né? Cassino integrado resort. Aí, a cada um cassino integrado resort, você poderia ter mais 2 turísticos respeitando 100 km de distância. E então, aí, por exemplo, se tivesse um em São Paulo, dependendo do porte, vamos supor, poderia ter um Guarujá, um turístico. E um bingo é um a cada 150 mil habitantes. Então, poderia ter um bingo, que seria quase um cassino urbano, mas esse não precisa ter a diferença de 100 quilômetros, dentro de Santos, dentro de Guarujá, dentro de Bertioga e assim por diante. Com isso, tem uma participação geral, então ele tem uma limitação de quilometragem e também de impostos, até por ter discutido isso muito com o Congresso, com a Receita Federal e também com quem opera lá fora, ficou um valor de imposto que é 17% do lucro, que é um valor de imposto que ele não é nem o mais baixo como a Las Vegas, tem uma alta competitividade, mas longe de ser o mais alto de locais que têm exclusividade, como, por exemplo, Singapura. Então, você ficou com uma média de imposto muito bom para o investidor internacional e brasileiro, você ficou com uma restrição de uma área de proteção para fazer o seu investimento de grande porte e com uma população e uma variação para que todos os estados possam participar e a maioria das cidades também, ou regiões, principalmente turísticas, possam ganhar com isso. Você tocou num ponto, Bruno, muitos grupos internacionais que já têm expertise. E grupos brasileiros, o que você tem sentido aí, principalmente de fundos de investimento? Nós já tivemos aqui, inclusive aqui mesmo, no litoral de São Paulo, aqui em Santos, nós já tivemos aqui grupos com expertise em bingos, até quando eles puderam funcionar, coisa de 15 anos atrás, era perfeitamente legal, né? Depois é que houve a interrupção, mas com expertise, e eu me recordo que já naquela oportunidade, já trouxeram profissionais de Portugal e Espanha, que têm uma larga vivência, né, com jogos, com cassinos, com bingos. O que você tem sentido de grupos nacionais? Os grupos estrangeiros, eu não tenho dúvida, que virão, né, e virão com muita fortaleza,
por todo esse potencial que você já discorreu aqui. Mas e os grupos brasileiros? O que você tem sentido de investimento? Isso que é a parte mais legal. Nós temos conversado tanto com a parte do executivo, prefeitos, vereadores e da cidade mesmo, e também com os investidores. O que os grupos internacionais, e eu estou falando desde a própria operadora, dos investidores e até de fornecedores, querem com o Brasil? Eles querem pegar sócios brasileiros que principalmente têm expertise na área de construção, de montagem, conhecem o universo que é da burocracia brasileira do negócio, para somar forças e aí criar empreendimentos, tanto dos grandes quanto dos menores, quanto dos cassinos integrados, os cassinos turísticos e dos bingos. Então, e a gente olha para os grupos hoteleiros, os grupos de investidores nacionais e internacionais, já olhando e verificando a assinatura de termos de confidencialidade, o NDA, com grupos nacionais, para olhar oportunidades. Porque, por exemplo, mesmo o grupo nacional ele já tenha todos os contatos, às vezes ele vai precisar trazer as máquinas de fora, e aí ele, no caso do bingo, a legislação já fala no percentual do dono da máquina e do dono da casa. Isso já está na lei. Nos cassinos, não, ele pode comprar a máquina de fora. Então, a ideia é fazer uma soma, mas em todos os lugares nós estamos olhando e vendo o brasileiro, o investidor, tanto da parte de construção, quanto da parte hoteleira, quanto da parte de entretenimento, como da parte também de investidores puros, olhando de como eles podem estar integrados a esse novo mercado. E até os próprios sindicatos. Né? Você pega aqui no estado de São Paulo, a Foresp, que hoje nós criamos até uma nova diretoria, a diretoria de hospitalidade, que é principalmente hotelaria e jogos. Por quê? Quando chegar os cassinos para o Brasil, tem os 24 sindicatos patronais que representam 350 mil CNPJs, né? Inclusive o sindicato da região da Baixada Santista. E aí, já está preparado, porque todos os colaboradores já são basicamente os que tem no cassino do hotel, fora o croupier, como você me citou, e os caras muito relativos a jogos. Então, pegando, por exemplo, o Sintorresp e a Foresp e os 24 sindicatos patronais, em vez de eles montarem um sindicato de cassinos e demorarem 3 anos para conseguir uma carta sindical, sim, nós já estamos adaptando para poder trazê-los e fazerem parte dentro dessa região. E da mesma forma, os investidores brasileiros já estão vendo suas áreas, por exemplo, cidade de São Paulo, já precisa de uma área de no mínimo de 100 a 150 mil metros quadrados para ter um cassino de 1.500 apartamentos com de 2 a 4 mil máquinas, com 400, 600 mesas de pano verde. Vai precisar de uma área gigante, que pode ser de uma área privada ou de uma composição de um grupo econômico, e aí trazendo o fundo para pagar o investimento da concessão, com a expertise do sócio brasileiro para construção e legislação local, e isso tudo vai ser um facilitador para agilizar velocidades e também criar sinergia. Então, grupos nacionais, vários já estão olhando e estão cada vez mais se preparando para poder entrar nesse mercado quando aprovado. Sensacional, e quem ganha com isso é o turismo, quem ganha com isso é a possibilidade de a gente movimentar mais pessoas, trazer mais turismo internacional para o Brasil, que a gente entra definitivamente na rota, né, não só do jogo, mas da rota do entretenimento, da valorização da cultura, e isso é importantíssimo, e aí nós temos que estar preparados para fornecer produtos, serviços para essa cadeia produtiva que seguramente vai ser bastante enriquecida ao longo dos próximos anos. Bruno, eu gostaria muito de agradecer a tua participação nesse episódio. Eu sei que é curtinho, você volta mais vezes para a gente manter o nosso público aqui atualizado de como está o encaminhamento, da aprovação no Senado e ver se houve algum ajuste, né, dentro daquele dispositivo que você já explanou de maneira bem objetiva e ampla aqui, mas ficamos muito felizes e eu estou sempre ao seu lado aí te apoiando e acompanhando os seus passos, porque, de fato, a coragem de mexer nesse ponto e de entender que o Brasil tem que estar nesse cenário internacional bem posicionado nos jogos e cassinos, isso só melhora o turismo nacional. Muito obrigado pela sua participação, Bruno. Muito obrigado, Alexandre Nunes. Parabéns pelo trabalho, parabéns para a NTBA, cada vez melhor, parabéns por toda a sua visão aí, tanto como empreendedor, como consultor e também nesse programa maravilhoso. Fico sempre à disposição. Muito obrigado pela oportunidade e um grande abraço a todos que nos assistem. Com o oferecimento da construtora Miramar, Consultora Miramar tem sempre um empreendimento, um lançamento para que você possa viver com muita tranquilidade, muito conforto com a sua família. Então fique atento aos lançamentos, aos empreendimentos já entregues pela Construtora Miramar. Com o apoio de Hotel Palais
Sua melhor opção de hospedagem em São Vicente é uma quadra da praia, pertinho de todos os atrativos turísticos, facilidade de deslocamento para cidades aqui da região da costa da Mata Atlântica e com destaque para o café da manhã. Cafezinho da manhã com gostinho de casa de vó. Vale a pena você ter a hospedagem para o lazer, com a sua família, para os negócios, no Palais Hotel em São Vicente. Com apoio também de SRM Contabilidade, parceira estratégica para o seu negócio. Mais do que simplesmente fazer balanços, balancetes, fazer apuração de tributos e impostos, é ter gente qualificada, profissional, aliada à tecnologia. SRM Contabilidade, parceira estratégica para o seu negócio. E com apoio também de NNA Santos Consultoria e Projetos. Consultoria que acompanha você, empreendedor, você, empreendedora, por toda a jornada empresarial. Nos vemos no próximo episódio do seu canal da NTBA. Tchau!